Você já ouviu falar sobre como sua vida pode melhorar ao ter o Espírito Santo ao seu lado? Mas já parou para refletir se o Espírito Santo realmente está com você? Se alguma vez sentiu essa inquietação no mais profundo do seu ser, então este vídeo é exatamente o que você precisa. Não acredito que você tenha chegado aqui por acaso. Estou convencido de que Deus trouxe você até este momento porque Ele quer revelar algo importante e confirmar sua presença em sua vida. A Bíblia está repleta de promessas sobre o Espírito Santo, que foi prometido por Jesus para ser nosso guia e consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus nos assegura: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito de verdade." Este Espírito não é nada menos do que a presença viva de Deus, agindo em cada detalhe de nossa vida cotidiana. Ter o Espírito Santo em nós transforma radicalmente nossa maneira de viver. Ele nos guia, nos consola e nos fortalece para enfrentar qualquer desafio que surja. Se você deseja experimentar seu poder de maneira tangível em sua vida, convido você a ficar até o final deste vídeo. Abra seu coração e permita que o Espírito Santo revele esses sinais. Ao reconhecer sua presença, você se sentirá inspirado e capacitado para viver uma vida cheia de propósito e poder. Não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de experimentar uma transformação real e profunda com o Espírito de Deus. Antes de continuar, animo você a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdo edificante como este, que sem dúvida fortalecerá sua relação com nosso Pai Celestial. Agora, vamos começar. O primeiro sinal de que o Espírito Santo habita em você é um anseio profundo e insaciável pela Palavra de Deus. Imagine acordar cada dia com um desejo ardente de mergulhar nas Escrituras, de descobrir os ensinamentos divinos e de se conectar intimamente com o coração de Deus. Este anseio não é simplesmente uma curiosidade passageira, mas uma necessidade constante de alimentar seu espírito, tal como seu corpo necessita de alimento físico. Quando o Espírito Santo está ativo em nossa vida, a Bíblia deixa de ser um simples livro e se torna uma fonte de vida e poder. As palavras que antes pareciam apenas letras em uma página, agora ganham vida, falando diretamente ao mais profundo do seu ser, como nos diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Este versículo encapsula perfeitamente o poder transformador da palavra de Deus, quando a lemos sob a guia do Espírito Santo. Este anseio pela palavra não é simplesmente uma leitura superficial ou uma rotina religiosa, mas uma busca profunda de compreensão e direção espiritual. Quando estamos cheios do Espírito, cada versículo se torna uma revelação, uma nova camada de entendimento que nos aproxima mais de Deus. A leitura das Escrituras se transforma em um momento de comunhão íntima, onde sentimos a presença de Deus nos ensinando, corrigindo e guiando. Em Lucas 24, após a ressurreição de Jesus, 2 de seus discípulos caminhavam e discutiam sobre os acontecimentos recentes. Jesus se juntou a eles, embora não o reconhecessem de imediato. Durante a conversa, ele começou a explicar-lhes as Escrituras, mostrando como tudo apontava para ele. Mais tarde, ao partir o pão, seus olhos foram abertos e o reconheceram. Então disseram um ao outro: "Não ardia o nosso coração, enquanto ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras." Esse ardor no coração é um sinal claro e poderoso da presença ativa do Espírito Santo. Além disso, essa fome pela palavra de Deus não se limita a momentos de tranquilidade e paz.
Mesmo em meio às tempestades da vida, quando tudo parece desmoronar, o desejo de buscar orientação e consolo nas Escrituras persiste, mantendo-nos conectados com a verdade divina e o propósito de Deus para nossas vidas. O Espírito Santo nos lembra constantemente que a palavra de Deus é nossa rocha firme e nossa âncora em tempos de incerteza, como declara o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa guia constante é uma evidência clara da obra do Espírito em nós. Este anseio pela palavra também nos impulsiona a meditar nela dia e noite. Não se trata apenas de uma leitura rápida pela manhã, mas de uma reflexão contínua ao longo do dia. Meditar na palavra significa permitir que ela impregne todo o nosso ser, moldando nossos pensamentos e nossas ações. Josué 1:8 nos exorta a meditar na palavra de Deus constantemente para nos mantermos alinhados com suas verdades eternas, guiando-nos em uma jornada de descoberta e transformação. O segundo sinal de que o Espírito Santo habita em você é a profunda convicção de pecado. Quando o Espírito Santo está presente em nossas vidas, ele age como uma luz poderosa, iluminando aquelas áreas escuras que precisam ser corrigidas. Esta convicção não é simplesmente uma sensação de culpa passageira, mas um sentimento profundo e avassalador de tristeza pelo pecado que nos impulsiona a buscar a confissão e o arrependimento genuíno. Em João 16:8, Jesus descreve o papel do Espírito Santo dizendo: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Este convencimento do pecado é uma das funções mais fundamentais do Espírito Santo. Ele nos faz compreender a gravidade do pecado, não apenas como uma infração das leis divinas, mas como uma ruptura dolorosa em nossa relação com Deus. Esta convicção de pecado se manifesta de várias maneiras. Primeiro, experimentamos uma tristeza profunda e genuína quando pecamos. Esta tristeza não é um simples remorso superficial, mas um dolor intenso por não termos alcançado o padrão de santidade que Deus espera de nós. É um sentimento que vai além da culpa comum, levando-nos a uma compreensão mais profunda da santidade de Deus e da seriedade do nosso pecado. No Salmo 51:17, Davi expressa este dolor ao dizer: "Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus." Além dessa tristeza, a convicção de pecado também nos impulsiona a buscar a confissão sincera. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele não nos permite sentir-nos confortáveis em nosso pecado. Ele nos leva a confrontá-lo, a reconhecê-lo abertamente e a buscar a restauração através do arrependimento genuíno. Ele nos impulsiona a confessar nossos pecados a Deus e, em muitos casos, a buscar a reconciliação com aqueles a quem ferimos. Em 1 João 1:9, lemos: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Este versículo sublinha a promessa de Deus de nos restaurar quando nos aproximamos dele com um coração sincero. O arrependimento genuíno é o terceiro aspecto crucial dessa convicção. Não se trata apenas de admitir que erramos, mas de experimentar uma transformação profunda da mente e do coração. O arrependimento significa afastar-se completamente do pecado e voltar-se para Deus. É uma mudança radical que afeta nossas atitudes, pensamentos e ações. Em Atos 3:19, Pedro nos exorta: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor." Esta convicção também nos leva a uma vida de santidade. O Espírito Santo nos capacita para resistir ao pecado e viver de uma maneira que agrada a Deus.
Ele nos dá a força necessária para enfrentar as tentações e nos guia para uma vida de pureza, como Paulo escreve em Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esta contínua santificação é uma evidência indiscutível da obra ativa do Espírito Santo em sua vida. Quando você sente uma convicção profunda de pecado, não é simplesmente um indício de culpa, mas um sinal poderoso de que o Espírito Santo está operando dentro de você, moldando-o à imagem de Cristo, purificando seu coração e guiando-o para um caminho de retidão. Não resista a esta convicção. Ao contrário, abrace-a com humildade, confesse seus pecados, arrependa-se e permita que o Espírito Santo continue sua obra transformadora em sua vida. Só assim você experimentará a verdadeira liberdade e a paz que vem de uma vida reconciliada com Deus. O terceiro sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é a capacidade de amar profundamente aos outros, inclusive aqueles que são difíceis de amar. Este amor não é simplesmente um sentimento superficial ou uma emoção que muda com as circunstâncias. É um reflexo do amor sacrificial de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma para que possamos amar como Jesus amou, de maneira incondicional e desinteressada. O apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde o primeiro fruto que ele menciona é o amor. Este amor é a evidência mais clara da presença do Espírito Santo em nós. Ele nos capacita para amar não apenas nossos irmãos e irmãs na fé, mas também nossos vizinhos e até mesmo nossos inimigos. Jesus nos deixou um mandamento claro em João 13:44. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Este tipo de amor é radical e desafia nossa natureza humana. Não amamos porque seja fácil, mas porque o Espírito Santo nos capacita para amar de uma maneira que só pode vir de Deus. Este amor pelo próximo se manifesta de muitas formas. Primeiro, é um amor que perdoa. Quando somos feridos ou tratados injustamente, nossa tendência natural é guardar rancor ou buscar vingança. No entanto, o Espírito Santo nos impulsiona a perdoar, tal como fomos perdoados. Em Efésios 4:22, Paulo nos exorta: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é um poderoso testemunho do amor de Deus agindo em nós. Em segundo lugar, este amor se expressa no serviço. O Espírito Santo nos inspira a servir aos outros com humildade e alegria. Jesus é o maior exemplo de serviço abnegado, como lemos em Mateus 20:28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos motiva a buscar oportunidades para ajudar, apoiar e animar aqueles que nos rodeiam. O arrependimento genuíno é o terceiro aspecto crucial dessa convicção. Não se trata apenas de admitir que erramos, mas de experimentar uma transformação profunda da mente e do coração. O arrependimento significa afastar-se completamente do pecado e voltar-se para Deus. É uma mudança radical que afeta nossas atitudes, pensamentos e ações. Em Atos 3:19, Pedro nos exorta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esta convicção também nos leva a uma vida de santidade. O Espírito Santo nos capacita para resistir ao pecado e viver de uma maneira que agrada a Deus. Ele nos dá a força necessária para enfrentar as tentações e nos guia para uma vida de pureza, como Paulo escreve em Romanos 8:13.
Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esta contínua santificação é uma evidência indiscutível da obra ativa do Espírito Santo em sua vida. Quando você sente uma convicção profunda de pecado, não é simplesmente um indício de culpa, mas um sinal poderoso de que o Espírito Santo está operando dentro de você, moldando-o à imagem de Cristo, purificando seu coração e guiando-o para um caminho de retidão. Não resista a esta convicção. Ao contrário, abrace-a com humildade, confesse seus pecados, arrependa-se e permita que o Espírito Santo continue sua obra transformadora em sua vida. Só assim você experimentará a verdadeira liberdade e a paz que vem de uma vida reconciliada com Deus. O terceiro sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é a capacidade de amar profundamente aos outros, inclusive aqueles que são difíceis de amar. Este amor não é simplesmente um sentimento superficial ou uma emoção que muda com as circunstâncias. É um reflexo do amor sacrificial de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma para que possamos amar como Jesus amou, de maneira incondicional e desinteressada. O apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde o primeiro fruto que ele menciona é o amor. Este amor é a evidência mais clara da presença do Espírito Santo em nós. Ele nos capacita para amar não apenas nossos irmãos e irmãs na fé, mas também nossos vizinhos e até mesmo nossos inimigos. Jesus nos deixou um mandamento claro em João 13:44. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Este tipo de amor é radical e desafia nossa natureza humana. Não amamos porque seja fácil, mas porque o Espírito Santo nos capacita para amar de uma maneira que só pode vir de Deus. Este amor pelo próximo se manifesta de muitas formas. Primeiro, é um amor que perdoa. Quando somos feridos ou tratados injustamente, nossa tendência natural é guardar rancor ou buscar vingança. No entanto, o Espírito Santo nos impulsiona a perdoar, tal como fomos perdoados. Em Efésios 4:22, Paulo nos exorta: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é um poderoso testemunho do amor de Deus agindo em nós. Em segundo lugar, este amor se expressa no serviço. O Espírito Santo nos inspira a servir aos outros com humildade e alegria. Jesus é o maior exemplo de serviço abnegado, como lemos em Mateus 20:28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos motiva a buscar oportunidades para ajudar, apoiar e animar aqueles que nos rodeiam. Em terceiro lugar, este amor se mostra no sacrifício. O amor que o Espírito Santo gera em nós não mede esforços, nem considera o custo. Ele nos impulsiona a colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Em 1 João 3,16, encontramos a essência desse amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Este sacrifício pode se manifestar de muitas formas, desde pequenos gestos de bondade até grandes atos de generosidade. Além desse amor que perdoa e serve, este amor se manifesta também no sacrifício. O amor que o Espírito Santo gera em nós não mede esforços nem considera o custo. Ele nos impulsiona a colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Em 1 João 3,16, encontramos a essência desse amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos.
Este sacrifício pode se manifestar de muitas formas, desde pequenos gestos de bondade até grandes atos de generosidade. Este amor também é paciente e compassivo. O Espírito Santo nos dá a capacidade de ser pacientes com os outros, mesmo quando são difíceis de tratar. Em 1 Coríntios 13, 4 a 7, Paulo descreve o amor de maneira sublime. O amor é paciente, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esta passagem encapsula perfeitamente a essência do amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações. Portanto, se você sente um amor profundo e crescente pelos outros, pode estar seguro de que é um sinal claro da presença do Espírito Santo em você. Este amor não apenas transforma sua vida, mas também a vida daqueles que o rodeiam. É a manifestação visível do caráter de Cristo em você. Um testemunho poderoso do poder transformador de Deus. Continue amando com todo o seu coração, permitindo que o Espírito Santo guie suas ações e palavras. Assim, você estará cumprindo o maior mandamento de Jesus e refletindo a glória de Deus no mundo. O quarto sinal de que o Espírito Santo habita em você é a audácia para compartilhar sua fé. Quando o Espírito Santo está presente em nossas vidas, ele nos dá uma coragem sobrenatural para falar de Cristo e um desejo fervente de iniciar conversas espirituais. Esta audácia não vem de nós mesmos, mas é uma capacitação divina que nos impulsiona a testemunhar sobre o amor e a salvação que encontramos em Jesus. Em Atos 1:8, Jesus promete a seus discípulos: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Este poder do Espírito Santo é o que transforma pessoas comuns em testemunhas audazes e eficazes do Evangelho. Ele nos capacita para falar com confiança, mesmo diante da oposição e do perigo. Esta audácia para compartilhar a fé se manifesta de várias maneiras. Primeiro, é uma valentia para falar abertamente sobre Jesus. Não importa se estamos entre familiares, amigos ou até mesmo desconhecidos. O Espírito Santo nos outorga a valentia para testemunhar sobre a verdade do Evangelho. Um exemplo claro disso é Pedro, que antes de receber o Espírito Santo era tímido e temeroso, mas depois do Pentecostes pregou com tal poder e convicção que 3.000 pessoas se converteram. Em segundo lugar, esta audácia nos impulsiona a iniciar conversas espirituais. O Espírito Santo nos dá discernimento e sabedoria para identificar as oportunidades de compartilhar nossa fé. Ele nos move a falar de Jesus de maneira natural e relevante, encontrando pontos de conexão nas vidas das pessoas que nos rodeiam. Em 1 Pedro 3,15, somos animados. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em terceiro lugar, esta audácia nos ajuda a superar o medo do julgamento e da rejeição. O Espírito Santo nos lembra que não estamos sozinhos e que ele nos acompanha em cada conversa. Ele nos dá a força para falar com confiança, sabendo que a semente do Evangelho plantada pode florescer no momento adequado. Como escreve Paulo em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Além disso, esta audácia se reflete em nosso estilo de vida. A maneira como vivemos pode ser um testemunho poderoso do amor de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, nossas ações refletem a fé que professamos e nossa vida se torna um testemunho vivo. Jesus nos exorta em Mateus 5,16.
Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, se você sente uma audácia crescente para compartilhar sua fé, pode estar seguro de que é um sinal claro da presença do Espírito Santo em você. Ele está capacitando você para ser um testemunho eficaz do amor de Cristo. Abraça esta valentia, confie no poder do Espírito Santo e permita que ele use sua vida para impactar outros com o Evangelho. Cada conversa, cada ato de amor e cada testemunho são sementes plantadas que podem transformar vidas e glorificar a Deus. O quinto sinal de que o Espírito Santo habita em você é a paz inexplicável. Quando o Espírito Santo está presente em nossa vida, ele nos concede uma serenidade profunda, mesmo em meio aos desafios mais difíceis. Esta paz não depende das circunstâncias externas, mas é uma confiança inabalável na provisão e na guia de Deus. É um estado de tranquilidade que transcende o entendimento humano e nos mantém firmes, independentemente das tempestades que enfrentamos. Jesus falou dessa paz em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus nos oferece através do Espírito Santo é incomparável com qualquer paz que o mundo possa oferecer. É uma paz que permanece firme, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em caos. Esta paz inexplicável é um dos frutos do Espírito, como é descrito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele produz esta paz em nossos corações, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com calma e confiança. Primeiro, esta paz nos ajuda a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos exorta: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta paz protege nossos corações e mentes, proporcionando-nos uma segurança inabalável quando enfrentamos incertezas, perdas ou provações. O Espírito Santo nos lembra que Deus está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Em Romanos 8:28, lemos: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta certeza nos dá uma base sólida para enfrentar qualquer situação com serenidade. Em terceiro lugar, esta paz nos capacita para ser pacificadores. O Espírito Santo não apenas nos concede paz, mas também nos habilita para levar esta paz aos outros. Em Mateus 5:9, Jesus declara: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando vivemos em paz, nos tornamos instrumentos de paz, trazendo reconciliação e harmonia às relações e situações ao nosso redor. Esta paz também é um testemunho para aqueles que nos rodeiam. Quando outros observam nossa calma e confiança em meio à adversidade, eles se perguntam de onde vem essa força. Nossa paz se torna um testemunho vivo do poder transformador do Espírito Santo em nossa vida. Em 1 Pedro 3,15, somos animados a estar sempre preparados para responder a qualquer que nos pergunte sobre a razão da esperança que há em nós. Portanto, se você experimenta uma paz inexplicável, pode estar seguro de que é um sinal claro da presença do Espírito Santo em você. Ele está operando em seu coração, produzindo uma serenidade que não pode ser alterada pelas circunstâncias da vida. Abraça esta paz, confie no Senhor em todo momento e permita que o Espírito Santo continue guiando e fortalecendo sua fé.
Sua paz será um farol para os outros, mostrando-lhes o caminho para a verdadeira paz em Cristo. O sexto sinal de que o Espírito Santo habita em você é um desejo insaciável de adoração. Quando o Espírito Santo está presente em nossa vida, a adoração a Deus se torna o centro de tudo. Não é apenas uma atividade reservada para os cultos dominicais, mas um estilo de vida, uma paixão contínua por estar na presença de Deus e exaltá-lo por quem Ele é. Adorar a Deus vai muito além de cantar hinos ou levantar as mãos durante os momentos de louvor. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma em verdadeiros adoradores que buscam adorar a Deus em espírito e em verdade, como nos ensina Jesus em João 4:23. Este desejo insaciável de adoração é um sinal claro da obra do Espírito em nossas vidas. Não se trata apenas de cantar ou levantar as mãos, mas de um ato de rendição total, onde reconhecemos a grandeza e a santidade de Deus com um coração cheio de gratidão. Hebreus 13:15 nos exorta a oferecer sempre a Deus um sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. A adoração também nos transforma pessoalmente. Ao passar tempo na presença de Deus, somos moldados à imagem de Cristo, refletindo sua glória em nossas vidas. Este anseio profundo e tangível pela presença de Deus nos impulsiona a buscar mais dele, a não nos contentarmos com uma rotina religiosa, mas a desejar encontros reais e vivificantes com o Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo nos chama a adorar em comunidade, a compartilhar momentos de louvor e crescimento espiritual com outros irmãos, fortalecendo assim nossa fé e nossa relação com Deus. Se você sente este desejo insaciável de adoração, é uma clara indicação de que o Espírito Santo está operando em você, movendo-o para uma vida de adoração em espírito e em verdade. Outro sinal clave da presença do Espírito Santo em sua vida é a sensibilidade à sua guia. O Espírito Santo nos outorga discernimento e uma capacidade aumentada para captar sua direção em nossas decisões cotidianas e em nosso caminhar espiritual. Como Jesus ensinou em João 16:13, o Espírito de verdade nos guia a toda a verdade, revelando a vontade de Deus em nossas vidas. Esta sensibilidade nos permite tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus, sentir paz quando estamos no caminho correto e uma inquietação quando nos desviamos. Ela também nos impulsiona a manter uma vida de oração constante, buscando a guia e a sabedoria de Deus em cada momento. O Espírito Santo também nos capacita para ouvir a voz de Deus em meio ao bulício do mundo, falando-nos através das Escrituras, em momentos de oração ou até mesmo através de outros irmãos. Esta sensibilidade à guia do Espírito é uma bússola segura, conduzindo-nos para os propósitos de Deus e para uma vida plena em Cristo. Outro sinal fundamental é uma profunda carga pelos perdidos. O Espírito Santo infunde em nós um desejo ardente de ver a salvação daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Este anseio se traduz em uma urgência por orar e evangelizar, refletindo o coração de Deus por todos os seus filhos. Esta carga se manifesta em uma intensa compaixão por aqueles que não conhecem a Cristo, nos impulsiona a levar uma vida de intercessão pelos perdidos e nos outorga coragem para compartilhar o Evangelho com confiança, mesmo em meio à rejeição ou à oposição. Ela também nos leva a buscar ativamente oportunidades para evangelizar, seguindo o mandato de Jesus em Marcos 16:15, de pregar o Evangelho a toda criatura. Por fim, o poder sobrenatural para resistir à tentação é uma clara indicação da presença do Espírito Santo em sua vida. Este poder não vem de nossa própria força, mas do Espírito de Deus, que nos fortalece e nos guia nos momentos de provação. Como Paulo assegura em 1 Coríntios 10:13, Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar.
mas nos proporcionará a saída para que possamos resistir. Este poder se manifesta em uma consciência contínua da presença de Deus, discernimento para reconhecer a tentação e o uso da palavra de Deus como arma contra a tentação. A oração também desempenha um papel crucial em fortalecer nossa resistência ao pecado, mantendo-nos conectados com Deus. É importante lembrar que esses sinais são indicadores da presença do Espírito Santo, mas não são determinantes absolutos. Em diferentes etapas de nossa vida cristã, pode ser que nem todos os sinais estejam visivelmente presentes. Isso não significa que o Espírito Santo não habite em nós. O caminhar cristão é um processo contínuo de crescimento e, ao aprofundar-se na palavra de Deus, buscar a comunhão constante com Ele e permanecer sensível à sua direção, confirmaremos cada vez mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Espero que este vídeo tenha sido uma bênção para você e tenha ajudado a reconhecer a obra do Espírito Santo em sua vida. Adoraria que você compartilhasse nos comentários se sente que o Espírito Santo está dentro de você e qual sinal ressoou mais com você. Não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo edificante. Que Deus te abençoe.